final de 2020. Nós temos ministrado à igreja sobre paternidade, sobre a necessidade de encontrarmos o nosso lugar no Senhor, porque a igreja, o Brasil, ele carece de paternidade, ele carece de ser amado, aceito e acolhido por esse Deus de amor. E aí temos ministrado sobre paternidade, destino, sobre você despertar, sobre o querer do Senhor, sobre vivermos na plenitude de Deus. Se tem algo que temos comunicado ao longo desses anos, é sobre isso. Eu creio que o que o Senhor construiu e continuará construindo tem a ver com isso, ou a partir daí, para nós desenvolvermos aquilo que Ele tem para nós, que diz respeito a eu e você estarmos maduros, confiáveis, estarmos de fato habilitados para nos mover na vontade dEle. A conferência, inclusive, lá falava sobre encorajando pais e habilitando filhos. Algumas pessoas estão no lugar de serem encorajados, porque já foram habilitados, já têm um nível de entendimento, de prova, uma caminhada com Deus, e aí você recebe de fato um encorajamento para ir, e outros precisam ainda ser habilitados nessa jornada, que é de levar o reino de Deus, que é de pregar Cristo sobre todas as coisas, que é revelar Cristo e a sua glória, a presença e o poder do Senhor na sua infinita misericórdia. Amém? Glória a Deus por isso. Obrigado aos irmãos que compreenderam, E teve gente que falou: pastor, eu sei que você está de férias. Não, deixa para lá. Foram tentados a me roubar das minhas férias. Eu falei: Senhor, entra no curso. Mas graças a Deus deu tudo certo e vamos rompendo assim em nome de Jesus. Previsão é da gente inaugurar em junho, final do mês que vem, a parte do tatame, os banheiros. Você que não conhece, quiser ir, apesar que está sem luz, mas essa semana nós vamos então ligar as luzes lá para você fazer um turismo, e conhecer ali a obra que está linda, está ficando cada vez mais pronta ali para a gente desfrutar. Então vamos inaugurar os vestiários, a área de treino. São quase 100 alunos já treinando crianças, sendo assistidas. Tem vários pais aqui que estão na igreja por causa desse projeto, dessa ação. Então não é só jiu-jitsu, mas é o reino de Deus em movimento em tudo e em todos. Amém? E quem não fazia jiu-jitsu está fazendo. Pastor, não mata não esse negócio. Eu falei: não, irmão, na paz do Senhor, Bernardo? É na paz do Senhor. Quando você está pensando que vai perder a paz, você bate, e fica tudo tranquilo, E tem vários irmãos que falaram que vão. Teve gente que me ameaçou: cadê? Não está aí não, não veio hoje, deixa ele comigo. Me ameaçou, falou: tá ali, não vou falar não. Falou: pastor, preciso conversar com você, mas é no tatame, sabe? Eu falei: quero ver mesmo ali. Eu falei: vamos. Tem 2 anos que eu estou treinando aqui e não foi, A gente vai dar um jeito de botar um kimono à força nele, para acontecer. Mas graças a Deus, irmãos, ainda tem uma cozinha para a gente estruturar e gerar emprego, renda, evangelizar, enfim, servir a cidade. Tem vários cursos já engatilhados, curso de solda, tem curso de mecânica industrial, enfim, tem curso de espanhol, e enfim, tem várias coisas que vão acontecer, de pessoas que carregam coisas, que estão habilitados, que têm conhecimento, certificados, de fato, para poder ministrar um curso de excelência, e a gente então dizer que a igreja de fato está servindo a cidade, quer abençoar a cidade, para que venhamos então a tocar vidas em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós terminamos uma classe de batismo há semanas atrás e vamos batizar a intenção ainda em maio, certo? Eu vou só dar uma olhadinha na previsão do tempo para ver aquele dia mais frio, para a gente fazer aqui na igreja, no dia mais quente, perdão. A gente é chique, tem um monte de sistema, Valdeci, que aquece a água, tá? E aí vamos botar ali o nosso ambiente de batismo, ainda nesse mês. Se você que quer batizar, procure o Luiz, dê o seu nome. Você que quer fazer o Lidere
2, estudar uma vida com propósito, lidere 3, cristão contagiante, ou 4, que é você se tornar então um cristão que é referência, que atua, que serve, que comunica, que revela o Evangelho de Cristo, né? Então procure o Luiz Felipe. Cadê Luiz? Está por aí? Luiz, está ali, está lá. Daqui a pouquinho ele vai mexer no celular. Já mexeu? Já? Mas é só ligar para a secretaria da igreja ou nos procure no final do culto para nós então organizarmos essas turmas. Eu estou querendo ministrar novamente o curso Saiba Como Pregar. Não sou mestre na área, estou aprendendo até hoje, né? Mas a gente tem ferramentas para poder ajudar os irmãos que têm esse desejo de pregar, não só aqui, mas nos cultos Tarde com Deus, no projeto, pregar nas praças, onde quer que há um púlpito, né? E os melhores púlpitos são fora da igreja, que geralmente há mais sede, né? Geralmente há mais impacto. Então nós vamos abrir essa turma. Procure o Luiz Felipe, dê o seu nome, né? E vamos assim rompendo em nome de Jesus. Amém? Vocês que nos visitam, sejam bem-vindos, né? E que o Senhor de fato abençoe vocês nessa noite, né? E voltem mais vezes, não deixe a gente sozinho não, que é ruim. Quiser qualquer outra informação, nos procure. Voltamos de férias, irmãos, então os irmãos que precisam marcar atendimento, discipulado, né? Só nos procurar para a gente avançar. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. Hoje eu falei, já está na hora do meio da palavra, eu estou aqui ainda. Filipenses capítulo 3, verso 1. Amém? Filipenses 3, capítulo 3, verso 1. Diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa da sua, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente,
isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Até aqui, uma porção grande dessa carta tremenda e riquíssima de Paulo a esse povo que é conhecido como um povo alegre, né? O povo que testemunhava a alegria em todos os momentos. E o próprio Paulo, ele diz: eu me alegro também nas minhas algemas, eu me alegro por estar preso, porque aqui eu estou evangelizando, aqui eu estou pregando, aqui eu estou comunicando Cristo, mesmo em prisões ou independente de circunstâncias, eu estou cumprindo o meu propósito, vivendo o meu chamado. Mas o que eu quero que você entenda e preste atenção é que Paulo, ele nos chama a viver de modo que não venhamos viver a partir daquilo que é da carne ou daquilo que é da nossa natureza ou na expectativa de coisas naturais. Paulo, ele vem dizendo que eu estou caminhando e eu podia me vangloriar, eu podia apresentar os meus títulos, eu poderia dizer: eu nasci na igreja, né? Eu tenho vários títulos dessa caminhada, eu sou doutor na lei, eu sou tão zeloso que eu matava por causa de Cristo. Paulo, ele apresenta essas coisas dizendo: olha, eu trato tudo isso como nada, porque eu encontrei Cristo, porque eu de fato encontrei a verdade, porque agora o que eu recebi não tem a ver com uma teoria, mas sim com algo que mudou tudo que eu sou, algo que me fez deixar tudo que eu era, algo que me levou a uma nova vida, não baseada em cumprimentos religiosos, onde ele vai dizer que agora eu não tenho mais do que, ou a minha justiça, ela não tem a ver do bem, tem a ver com o bem, com as minhas obras, com aquilo que eu estou cumprindo religiosamente, mas ela vem do Cristo, ela vem e ela é gerada pelo Espírito. No verso 3 ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós é que somos a marca, ou aqueles que são separados. E ele diz: nós que adoramos pelo Espírito de Deus. E a adoração aí tem a ver com um trabalho baseado no salário. Ele está dizendo: nós que trabalhamos e a nossa medida agora é o Espírito de Deus. Nós que trabalhamos e a nossa glória é Cristo Jesus. Paulo apresenta um estilo de vida totalmente novo. Nós estamos em um culto que a maioria faz questão de estar na igreja, porque é o culto de Santa Ceia. E muitas vezes o que nos move é um coração ainda de obras religiosas, é um coração de que eu preciso cumprir isso para eu poder merecer aquilo, eu preciso estar lá para poder então experimentar de outras coisas. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo, o Evangelho que Mateus escreve, mas o Evangelho é a revelação de quem é Cristo Jesus. Quando nós olhamos o famoso Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, que não são só bem-aventuranças, ele começa em Mateus 5, mas vai até o final do capítulo 7, apresentando Cristo. Várias pessoas olham para as bem-aventuranças, várias pessoas olham para aquilo que Jesus diz, ou qual deve ser a sua atitude: não julgue o próximo, a respeito do casamento, a respeito de como tratar o próximo, porque você faz bem para quem faz bem para você. Isso aí qualquer um faz, Jesus diz. Agora você deve amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Ou seja, há uma medida diferente, há um estilo de vida novo, não baseado naquilo que a nossa natureza gosta, naquilo que a nossa carne então busca. Eu não busco fazer as pazes com alguém que me faz mal porque isso é bom para mim. Não, isso é ruim para mim. Mas o Espírito que está sobre mim, ele me move a operar dessa maneira. A maioria das vezes as pessoas olham as bem-aventuranças, né, ser pacificador, ser manso. Alguns até chegam a dizer que está sofrendo perseguição, mas isso é graça,
Felizes os que são perseguidos, caluniados por causa de Cristo. Mas há uma diferença aqui, muitos acham que ser perseguido por causa de um mau comportamento, isso é perseguição espiritual. Isso é obra da carne. Isso é você colhendo a semente que você plantou. Se você tem um mau comportamento quanto marido, quanto esposa, quanto filho, e há uma perseguição em torno disso, há uma justificativa, isso não é perseguição espiritual, mas isso é uma colheita por causa da sua semeadura, por causa das suas atitudes. Mas o que eu quero que você perceba é que no sermão é a pregação de Jesus, e uma das porções mais ricas da palavra de Deus, que Jesus está falando dele. Jesus não está colocando um desafio para mim e para você, porque é muito difícil da gente alcançar, mas não impossível. Não é impossível ser manso, mas ser manso no momento difícil é que vem a provação. Ser pacificador na hora de usar a mão santa, ter a capacidade de sofrer perseguição e falar graças a Deus por isso, uma perseguição genuína. Eu não sei se você já sofreu perseguição. Eu me converti e não fui circuncidado no 8º dia. Eu me converti e fui... Que história é essa? Você é crente agora? Porque a família era toda macumbeira. Eu cheguei com Bíblia em casa debaixo do braço. O que é isso debaixo do seu braço? E começaram a criticar todos os meus comportamentos. Que agora eu não chegava mais em casa tarde porque eu estava bebendo ou numa festa. Eu estava no monte orando, então eu chegava às 3 da manhã e topava com meu pai, ele tentando ver se eu estava bêbado, porque era o padrão de antes. Eu falava, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí? Eu falei, estava orando. Precisa disso? E a vontade, ela falou, você fica batendo cabeça no tambor até 1h da manhã, por que eu não posso orar? Mas eu me contive. A perseguição, quando ela vem para te provar, é para revelar a natureza de Deus que há em nós. Paulo está dizendo, eu abri mão de tudo que era a minha natureza, o meu padrão de comportamento por causa de Cristo. Eu abri mão de tudo o que eu conquistei, de todas as minhas boas obras, de toda a minha reputação. Eu abri mão de tudo isso. Ser um fariseu falava muito naquela época. E Paulo tinha essa reputação. Paulo tinha carta aberta, ou porta aberta em qualquer lugar que ele fosse, dentro do meio religioso da sua época, ou que ele fazia parte. Mas ele abre mão de tudo isso por causa de Cristo, para revelar Cristo. Ele se sujeita a toda a aprovação e a toda a estrutura de perseguição que vem quando ele diz que viu a Cristo. Quando ele diz que viu aquele que morreu e ressuscitou. Quando ele começa a dar testemunho de Cristo, de que a obra ou que a morte de Cristo na cruz não foi um acaso, não foi uma consequência de um erro. Ele morreu sem motivo, ele foi crucificado sendo justo, sendo perfeito, sem ter que se queixar dele. Ao contrário daqueles dois que estavam à sua direita e esquerda, que eram de fato ladrões. Então eles estavam ali sendo crucificados porque havia culpa. Mas em Jesus não houve culpa, não há culpa. Mas ele tomou sobre si a minha culpa e a sua culpa para morrer no meio do seu lugar. Ele morreu a nossa vida natural, ele morreu a nossa vida de pecado para que nós viéssemos a viver uma nova vida. A vida nele, pelo Espírito dele. Porque a obra da cruz, ela é o início. E esse é o ponto que você precisa entender. A obra da cruz não é o fim, mas é o começo. É o acesso. A partir da cruz, o véu é rasgado, o céu se abre, e então nós temos livre acesso. A partir da cruz de Cristo, que agora eu posso me habilitar a uma nova vida. Eu nunca fui um filho bom, e me converti, e não me tornei um filho bom porque me converti. Eu vou me tornar um filho bom quando eu morro, então, quando eu decido andar na medida do Senhor. Quando eu decido dar para os meus pais, não aquilo que eu acho que eu devo fazer, mas aquilo que a palavra de Deus me orienta. Eu me torno um bom marido, não porque é dia das mães, né? Eu vou
trazer flores e presentes e isso vai me fazer um bom marido. As flores logo murcham, os presentes, o melhor que sejam, a gente se acostuma. Eu lembro do primeiro carro, até a primeira arranhada era paixão pura. Depois que arranhou, que veio o primeiro barulhinho, aí perdeu a paixão. As coisas, elas perdem a sua motivação no nosso coração. Agora, ao viver em Cristo, a obra de Deus, o viver maduro que Paulo fala aos Filipenses, isso tem a ver com uma mentalidade nova. Isso tem a ver com compreender que Cristo está definindo o Evangelho como um estilo de vida. Ele está dizendo, vocês precisam viver dessa forma. Portanto, o Sermão da Montanha, o Evangelho de Cristo, não é algo para eu ler e continuar. Há várias pessoas dentro da igreja que já começaram Gênesis 30 vezes e pararam lá em Levíticos, quando chegaram. E nunca leram o Evangelho, que é Cristo revelado. E se você nunca leu, faça voto consigo mesmo de ler. E todos eles, porque é Cristo sendo revelado de perspectivas diferentes. Mas agora, em nenhuma outra carta, há uma expressão tão real para mim e para você, tão palpável, tão próxima do que eu preciso ser e me tornar nele, como no Evangelho, como no Sermão da Montanha. Como nessa porção de capítulos, que então fala para mim e para você, que mesmo querendo agir de maneira certa, tem pessoas que olham esse Sermão da Montanha e falam, eu vou buscar isso aqui, eu quero me tornar manso, eu quero conseguir ajudar alguém sem me vangloriar disso, eu quero orar pelos meus inimigos, e quando você chega no terceiro, você já esqueceu o primeiro, e não dá, porque o que Cristo propõe não é uma continuação das regras judaicas, das leis. Os judeus tinham lá 613 códigos, padrões de comportamento para seguir. 613. E ninguém conseguia. Mas Jesus vem e diz, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Simplificou. Mas como que isso acontece na vida real? E aí nós precisamos ler o Sermão do Monte, porque aqui vai dizer, então, quem eu preciso ser no meu relacionamento com Deus e no meu relacionamento com o próximo. Qual é a medida de amor que eu devo manifestar para com Deus e para com o meu próximo? Eu preciso ler e permitir o Espírito de Deus gerar um novo entendimento, porque tendo entendimento, há um suprimento do Espírito. Ele é o Espírito da verdade, amém? Ele opera por meio da verdade. Se a verdade está aqui, há uma transição, há uma mudança de vida. Eu sei que eu estou longe de ser perfeito. Não é pouco, não é muito longe. Mas eu sei que várias coisas mudaram dentro de mim, não mudaram porque eu quis. Mudaram porque eu li e falei, isso é o Senhor, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa glória. Eu preciso de mudar a forma como eu enxergo, a forma como eu me relaciono, a forma como eu valorizo isso e aquilo, ou tal coisa. E o Espírito de Deus então opera por meio dessa verdade, gerando então um novo comportamento, mudando de fato quem eu sou. A cruz é uma habilitação, uma nova vida. A cruz não é um amuleto para eu caminhar. A cruz não é então algo para eu apresentar para me proteger. A cruz, ela é um símbolo para mim hoje, de que há um antes e um depois na minha vida. Que há uma transição de mente, de comportamento, de vida, de fruto, de tudo que eu sou. E eu preciso chegar nesse lugar, porque há uma constante, há um crescimento, e Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso crucificar então essa velha natureza. E a gente confunde às vezes o carregar a nossa cruz com crucificar ou morrer com Cristo. Porque isso não acontece no estalar de Deus. E às vezes nós buscamos mais obras religiosas e fazer mais,
para que o meu fazer venha parecer como um crédito diante de Deus. Sabe, Senhor, eu prego a Tua palavra, então o Senhor me ouve mais rápido. Senhor, eu oro todas as terças-feiras de 6 às 19, para quem não sabia, toda terça às 18 horas tem oração. E com o fazer nós achamos que podemos, mas na verdade o que me garante qualquer acesso é a obra da cruz, porque ela me faz então ser filho de Deus, e quando filho de Deus, desenvolvendo a minha maturidade, desenvolvendo quem eu sou, conhecendo cada vez mais Ele, eu começo então a apresentar um fruto novo, uma vida nova, uma identidade nova. Tem uns 10 sermões sendo construídos, porque a Bíblia fala várias vezes da fé em Cristo, fala da fé em Cristo e fala da fé do Cristo, a fé em Jesus e a fé de Jesus. Ela fala da obra que nós podemos fazer em Cristo, ou seja, há duas medidas na palavra de Deus sendo apresentadas que nos desafiam. É a gente olhar para Cristo para ser salvo, e agora olhar como Cristo e viver como alguém que foi salvo. Nós somos desafiados a viver como alguém que passou, experimentou a obra da cruz. Há um antes e um depois. Nós somos desafiados a ter uma velha vida crucificada. Como Paulo diz, eu considero como esterco, eu considero como... Todo mundo sabe o que é esterco, não sabe? Preciso falar em grego o que significa esterco. Cocô. Certo? A tradução original. E Paulo está dizendo, tudo que eu era, eu considero isso, esterco, para ficar bonitinho. Eu considero isso. Por quê? Porque eu encontrei algo muito superior que é Cristo Jesus. Mas nós queremos ainda sustentar uma vida de fé em Cristo, vivendo as obras de antes. E o que Jesus nos desafia é a pensar a partir da cruz. Há um evangelho a partir da cruz. Há uma vida nova, uma boa nova que é a cruz. Mas há um desenvolver da história a partir da cruz. A vida eterna não é no céu, é a partir da cruz. O andar com Deus é a partir da cruz. E muitas vezes estamos frustrados nessa caminhada, sem entender o que é viver Cristo. Mas pelo contrário, estamos frustrados, sendo pressionados por um entendimento errado do que é servir ao Senhor, do que é andar com Cristo, cheio de acusações, porque você não é perfeito, porque você gritou, porque você falhou ali, porque você falhou aqui. Estamos às vezes aprisionados em acusações, mas Jesus levou sobre si, para que na minha liberdade eu venha então desfrutar de intimidade com Ele. E conhecendo o Espírito e a obra e a vontade do Espírito, eu ande numa nova vida. Paulo vai dizer aqui que existe um povo que é inimigo da cruz de Cristo. Em Filipenses 18 ele diz, como pois já lhe disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O seu destino é a perdição, ele está dizendo, o seu Deus é o estômago. Essas pessoas são guiadas pelo prazer da sua natureza. Essas pessoas estão buscando então se realizar nas coisas. E Paulo está dizendo, olha, eu me realizei nas coisas e considerei isso tudo nada por causa de Cristo. Eu busquei satisfação pessoal, mas eu me frustrei. Mas agora a minha alegria é Cristo, meu prazer é Cristo. Paulo diz que esses homens se vangloriam na carne, eles têm orgulho das coisas que são vergonhosas, e ao tempo que nós vivemos, as pessoas estão nesse tempo de apresentar o seu orgulho em redes sociais, e muitos apresentam o seu pecado como algo para ser curtido, por conta da inversão de valores que nós vivemos. Mas o que Paulo diz é o destino deles é a perdição, porque eles seguem uma mentalidade caída, uma mentalidade adâmica, uma mentalidade que busca
as coisas da carne. Mas em Cristo Jesus nós podemos experimentar uma nova vida, não destinados à perdição, mas à glória eterna. E como isso, sendo governado pelo Espírito, eu preciso ser governado pelo Espírito da verdade. Eu preciso me livrar do peso das marcas do passado e me conectar a uma nova vida em Cristo. Cumprimentos religiosos, vir à igreja, comer o pão, beber do cálice, são nada se não há uma fé de fato como a de Cristo. Muitas pessoas deixam de comer do pão e beber do cálice porque não se acham dignos, e não há ninguém digno senão justos por causa da cruz de Cristo, justificados por causa da cruz de Cristo, libertos, remidos por causa de um preço pago de alguém que não devia nada, mas Ele nos libertou de toda a nossa dor e prisão, de toda a consequência do nosso pecado, para que viéssemos experimentar nele uma nova vida, para que viéssemos ver como Ele vê o mundo à nossa volta, para que viéssemos tocar então as pessoas como Ele quer tocar. Nós já falamos aqui diversas vezes que Jesus, quando vai orar para ressuscitar um morto de 4 dias, Lázaro, Ele não faz uma oração, Ele não ora em línguas, Ele simplesmente diz: Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouve, porque o Senhor me considera, porque o Senhor me vê como filho. O que Jesus está nos chamando é a mudar a nossa mente, porque não tem a ver mais como você vivia, mas como o Pai te enxerga de maneira eterna. Não tem a ver mais com as suas obras velhas, mas sim com o que está nascendo de novo a partir do Espírito. Não tem a ver com os seus erros e pecados de antes, mas sim com o novo homem, com a nova mulher que está aí, sendo manifesto a partir de Cristo Jesus. Eu e você temos uma caminhada longa para fazer, que há um destino certo. Nosso destino é no Senhor, é o céu, é a glória eterna. Mas não é de qualquer jeito, não é pela emoção, não é pelo que eu sinto. A minha motivação não pode ser no que eu sinto, mas sim no que eu transmito. Muitos querem um culto para sentir coisas. Isso tem a ver com o que Paulo fala da imaturidade, porque o maduro ele quer entender, o maduro ele quer uma verdade para transformar a sua história, ele quer uma mensagem, ele quer uma visão, ele quer algo para se comprometer, ele quer uma vida. O filho maduro ele quer obedecer o Pai sobre todas as coisas, mas nós queremos sentir algo bom. Nós queremos viver uma experiência de milagre. Não que isso seja errado, não que não devemos buscar no Senhor graça e milagre e favor, mas eu preciso permitir o Espírito de Deus transformar a minha mente. Eu preciso permitir o Espírito de Deus mudar o meu modo de viver. Isso é obra da cruz. O que nós temos no Sermão do Monte é um discipulado. Um discipulado para ler e dizer: eu nasci na igreja, estou tanto tempo na igreja, já li isso aqui várias vezes, mas ainda não me comprometi com isso, ainda não me tornei, ainda não me permitiu o Senhor trabalhar em mim, para que eu então tenha um compromisso sobre todas as coisas, a deixar Cristo revelar o seu caráter em mim. O Evangelho não é uma sensação, o Evangelho é uma boa nova de transformação, de morte do que é velho para nascer uma nova vida. Nós comemos do pão e bebemos do cálice para dizer que Cristo pagou esse preço, mas eu não olho para o pão e para o cálice como uma coisa feita e pronto, final e acabou. Não, eu olho para isso com fé de que isso de fato aconteceu e eu me tornei então corpo.
E eu experimentei de fato esse milagre da justificação, onde os meus pecados, as minhas enfermidades e dores foram arrancadas. Portanto, eu preciso de me mover em fé para comer do pão e beber do cálice. Porque a obra da cruz não foi simplesmente Jesus sentindo a minha dor e pronto, e acabou. Mas foi a revolução de todas as coisas, onde o próprio diabo está debaixo dos seus pés. Porque toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus, para que eu e você não vivêssemos acuados, com medo, ansiosos. O Brasil tem um rótulo no mundo, é o país mais ansioso. Os Estados Unidos tem outro rótulo, é o país mais depressivo do mundo. Isso é o que a natureza humana revela. Mas o que a palavra de Deus revela é que nós somos felizes e vamos experimentar alegria, e não devemos viver ansiosos por coisa alguma. No Sermão do Monte, Jesus fala de maneiras diversas, dizendo: confie em mim, não se desespere por conta de comida, de bebida, por conta de roupas, mas confie em mim, ande comigo. E muitas vezes eu estou falando aqui do Sermão do Monte, você ainda não entendeu, porque eu quero deixar como um dever de casa, como um discipulado para a sua vida. Olhar para isso e dizer: não, eu quero ser liberto dessa ansiedade, eu quero ser liberto dessa falta de confiança, porque eu estou zelando por uma reputação, por um nome pessoal, mas eu preciso entrar no lugar de descanso, e nesse lugar de descanso eu desfruto do Deus de toda a glória, com o Senhor que é dono de tudo, com aquele que tem poder para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Eu preciso desse sermão dentro de mim vivo, porque a cura das nações está na palavra. A cura do Brasil, a cura de Anchieta, e talvez a sua cura está numa experiência genuína de fé no Senhor. Eu não estou aqui ignorando os tantos outros motivos que nos chacoalham. Mas Juliana, a gente falava até poucos dias atrás o quanto eu era ansioso, comendo unha, preocupado. Eu ia no mercado, eu comprava uns 20 tubos de pasta de dente, até hoje não sei. Já pesquisei que doença é essa, que medo de faltar pasta de dente. Mas eu ia no mercado e comprava um monte de pasta de dente, e eu falava: gente, o que é isso? Tinha que comprar carne. Bem melhor ter carne estocada. Mas havia medo de faltar. Sabe o que foi isso? Foi a herança da minha casa. Mas quando eu tive uma experiência real de provisão do Senhor, Deus provê em todas as áreas. Eu tinha ansiedade para tantas coisas, mas o Senhor vem quebrando. E sabe onde eu vejo que o Senhor quebra a ansiedade? Não é enchendo minha conta de dinheiro, não é isso, eu ainda espero no Senhor, aleluia. Mas é quebrando a minha mente natural, é quebrando essa mente que não crê, é quebrando essa mente apoiada em coisas que não confia, que não se lança. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já há alguns anos, graças a Deus, nós temos vivido, nossa casa tem vivido nessa palavra, nesse lugar, nessa medida de fé. E aí vão vindo provações, circunstâncias, mas já não abalam, já não mais tocam, já não mais roubam. Que nós conhecemos o Cristo revelado no Sermão da Montanha. Você precisa de uma experiência com Cristo e romper com medos, romper com ansiedade, romper com dificuldades, romper com vaidades. Às vezes há tanto sofrimento porque há tanta preocupação do que vão falar de mim, o que vão pensar, o que eles vão dizer. Deixa a cruz levar isso e viva de maneira livre. Não se preocupe com o que vão pensar. Se você deixar o Senhor entrar no seu coração e o Espírito governar a sua vida,
Você vai ter o melhor de todos os testemunhos da sua história. O fruto ou a sua companhia vai ser requerida, as pessoas vão querer estar próximo de você por causa de um bom perfume que há em você e é Cristo, por causa de uma verdade em você, por causa de coisas simples, mas reais, que o mundo lá fora procura comprar com ouro e prata e não alcança. Mas quando eu permito então deixar o velho e entrar no novo, quando eu deixo então essa nova mente, esse novo modo de pensar, onde eu não preciso agora de depender de coisas, mas sim do Senhor. Eu sou amado, eu não vou ser amado, eu sou amado. Eu lembro do dia que eu estava pregando sobre o amor de Deus e eu senti assim, eu falando, você precisa ser amado. Você precisa ser amado. E de repente mudou o tempo à minha volta. Eu comecei a me sentir acolhido no púlpito. O Senhor teve a ousadia de estragar o meu sermão naquele dia. Eu comecei a chorar, eu não conseguia falar mais nada, a não ser eu sou amado. E o meu sermão foi eu sou amado. E eu chorava sem parar para jovens órfãos que estavam à minha frente. Isso mudou muita coisa dentro de mim, muita insegurança. E eu estou falando dessas coisas porque há tanta coisa nova diante de nós para experimentarmos. Mas se nós não descobrirmos o simples, que é ser amado por Cristo, que é entender que o Evangelho não é um grupo que eu faço parte, que eu faço coisas, que eu sou conhecido. Ninguém aqui me conhecia até 2019, 20, sei lá. O Senhor te move não para você ser conhecido, mas para você conhecê-lo. Porque vir para a Anchieta não foi para eu aparecer, mas foi para conhecer o Senhor, que me move de terra em terra, de lugar em lugar, e que me sustenta, e que guarda a minha casa, que me livra do mal, que me coloca em provações difíceis, mas quando eu olho para o lado eu vejo Ele e tudo muda, que coloca palavras na nossa boca e abençoa vidas. O Senhor quer te mover não para te promover, mas para você viver nele. Você precisa deixar hoje aquilo que é uma busca do seu estômago, aquilo que é uma busca de interesses pessoais, uma busca por ser alguém de valor. Abra mão desse lugar e seja alguém amado, porque não há poder maior do que esse, não há verdade maior do que essa. Não há poder maior para experimentar do que o amor de Deus. E tem várias pessoas aprisionadas, como Paulo, nasceram na igreja, foram batizados desde que nasceram, fizeram todo o caminho, conhecem muito de Bíblia, mas precisam dar um basta e dizer, não, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu careço de toda a graça de Deus. E mudar de vida, e apresentar uma nova vida, e apresentar Jesus de maneira real e autêntica. Amém? Eu creio que você tem um desafio que não vai se extinguir ao longo dessa semana, mas é um desafio para a sua história, é um desafio de compromisso com jejum, com oração, com busca de entendimento, com ler e orar, Senhor, no Sermão do Monte, e procurar ali as verdades de Deus que você precisa nesse tempo, para abalar a sua história e te fazer viver na fé do Filho. Não é na fé, é em Jesus, é na fé do Filho, é ter a fé de Cristo. Isso é totalmente diferente, porque Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou a tempestade, o vento forte, Jesus fez membros crescerem, se endireitarem, Jesus curou lepra, Jesus deu vida onde havia morte, Jesus com uma palavra mudou cenários de morte, estruturas, expulsou demônios.
Essa é a fé que eu e você precisamos nos mover. É nesse nível de fé que nós precisamos construir. Começa de Mateus 5 ao 7 e desenvolve a sua história. Recomeça. Vai valer a pena. Amém? Eu quero orar. Agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar na mesa do Senhor, celebrando vida, celebrando graça, olhando para o pão e para o cálice e entendendo que não é um mero ato litúrgico ou um simples elemento, mas é a comunicação de vida de uma nova história, é a comunicação de que o novo chegou, de que não há do que temer, não há por que sentir ou viver no medo, não há por que se acovardar diante das dificuldades, não há por que viver cativo, oprimido. Você precisa de crer no Senhor, Deus da sua salvação, ao ponto de ver como Ele vê, de entender o que Ele está entendendo, de falar como Ele falaria. Há uma medida de fé para nós, há um lugar de crescimento para nós. Se comprometa com isso, em nome de Jesus.